Bom dia, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na primeira carta aos Coríntios. Eu quero orar mais uma vez. Feche seus olhos. Oremos. Pai, eu te peço em nome de Jesus que tu fale conosco por intermédio da tua palavra. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, iremos iniciar mais um capítulo de número 10. Iremos do versículo 1 até o versículo 15. E o título da mensagem de hoje é: quem pensa estar em pé, vigie para que não caia. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 em diante, do 1 ao 4. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, em Moisés, foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra é Cristo. Percebam que Paulo ele usa a palavra aqui, nossos pais, né? Algumas traduções falam nossos antepassados, mas é interessante que ele faz essa ligação entre o povo de Corinto, ali a igreja, e Israel, o antigo, Israel do período ainda na peregrinação no deserto do Sinai. E nessa passagem fica explícito que Paulo entendia a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Paulo não era um antinomiano, para falar mais teologicamente. Ele entendia que o povo do período neotestamentário era o mesmo povo do período veterotestamentário. Com isso, o que eu quero dizer e o que eu enxergo aqui? Eu já jogo por terra aquele entendimento de que hoje, atualmente, há dois povos de Deus, a igreja e Israel. Paulo mostra aqui que sempre foi o mesmo povo. Sempre houve um único povo de Deus. Israel, a igreja do Antigo Testamento, e a igreja, o Israel do Novo Testamento. Não há dois povos. Se um judeu eu vou usar essa palavra. Se um judeu quiser ir para o céu, ser salvo, ele deve, sim, crer em Cristo. Não adianta ele se abirrogar para si que ele é descendente, puxar a sua genealogia, que ele foi circuncidado, enfim, que ele pratica os rituais, ele usa o quipá, o talit, enfim. Isso não são credenciais para que ele mereça o céu. Mas o que é interessante também é que Paulo ele faz aqui uma conexão entre esses dois períodos da igreja do Senhor, e ele faz uma conexão por meio do batismo e por meio da ceia. Ele diz que nós agora somos batizados, os coríntios eram batizados, e Israel, do período da peregrinação no deserto, também foi batizado. E é legal que ele usa aqui uma alegoria, ele usa aqui uma tipologia, dizendo que Israel passou pelo mar,
a nuvem o cobrindo, isso era sinal de que eles eram batizados, assim como nós somos batizados agora. Ele usa o alimento, e nós lembramos disso, isso é do período do Êxodo, em que maná caía do céu, codornizes caíam também, uma espécie de frango, enfim, caíam e eles se alimentavam, e isso vinha de Deus. Eles bebiam da água da rocha, e é interessante que ele diz que ele identifica Cristo no Antigo Testamento. Ele diz que Cristo era essa rocha de onde saía a água. Eu creio que provavelmente ele deve estar se lembrando de João capítulo de número 7, em que Cristo fala que aquele que crer nele, em Cristo, será uma fonte a jorrar para a água dele, da vida eterna. Mas o que é mais interessante é que ele faz essa comparação do batismo e do Mar Vermelho, mas ele não faz essa comparação ele usa o Mar Vermelho como sinônimo ou como conexão com o batismo, mas ele não usa a circuncisão. Eu sei que talvez seja pueril, mas isso é interessante. Ele poderia muito bem usar a circuncisão como conexão com o batismo, mas ele não usa, ele usa o Mar Vermelho. Eu vejo muita dificuldade de utilizar o batismo infantil, aliás, é por isso que nós somos batistas, né? Como uma conexão que há entre um testamento e outro, ou melhor, que há uma continuidade hoje em dia, mas, enfim, eu acho interessante isso, que ele poderia muito bem usar a circuncisão, mas ele não usa. Continuando. Eles passaram por tudo isso, a vestimenta deles não se desgastava, crescia junto com eles, isso é maravilhoso. A sandália dos pés não se desgastavam, não criava calo nos seus pés, eles não precisavam todo ano comprar um tênis Nike novo, eles usavam o mesmo. E isso é interessante porque o que o texto bíblico deixa claro é que provavelmente a sandália crescia junto com eles, a roupa crescia junto com eles. Isso é até uma maravilha, acima de milagre. Mas Deus não deixava que eles sofressem insolação, enviava-lhes uma nuvem para livrá-los do sol, da quentura do sol. À noite, no deserto, também é muito frio, e à noite essa nuvem virava uma coluna de fogo, então permitia que eles se mantessem aquecidos. Foi o primeiro ar-condicionado e aquecedor da história. Eles tinham que comer, tinham que vestir, Deus cuidava deles, Deus andava com eles, mas no versículo 5, Paulo diz, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Esse prostrados no deserto significa que eles morreram, tá? Literalmente morreram durante esses 40 anos. Toda uma geração, ela foi se prostrando, foi caindo, foi morrendo. Mesmo eles tendo o privilégio, e eu considero sim como um privilégio, de presenciar essas maravilhas da parte de Deus, vejam, essa geração foi a geração que viu as 10 pragas no Egito. Essa geração foi a geração que foi liberta pelo Senhor com um braço forte, mão estendida. Melhor, braço estendido e mão forte. Essa geração foi a geração que viu um mar literalmente se abrir e eles passarem em seco. Ventou ali durante toda a noite, abrindo o mar,
e eles passaram em seco por toda uma geração. Segundo o que está escrito no relato bíblico, em Êxodo, foram 600 mil homens, fora as mulheres e os filhos. E aí vai mais, fora os animais. Não sei se aqui também, eu acho que não. Era contado os escravos aqui. Mas 600 mil comeram de um alimento que eles não precisavam comprá-lo, não precisavam plantá-lo, eles não... era, guardado as devidas proporções, era um fast food da época. Vinha para eles só tinham que sair para fora da barraca, da fora da tenda, e colher, e pegar ali. Não precisavam nem ir no mercado, enfrentar a fila. Mas Deus não se agradou deles. Eles tiveram o privilégio de ver todas essas maravilhas, de presenciar todas essas maravilhas da parte de Deus, de ver o quanto Deus é onipotente, de ver o tamanho da glória dele, de ver o Monte Sinai fumegando, de ouvir a voz do Senhor, literalmente. Mas isso não foi sinônimo de sucesso espiritual. Não foi sinônimo de que Deus se agradou deles, de que eles eram um povo bem-sucedido espiritualmente. Todos caíram durante o período de 40 anos no deserto. Todas as 12 tribos. Apenas 2 pessoas, ou 2 famílias, né? A família de Caleb e a família de Josué. De 600 mil, apenas 2 famílias de Josué e de Caleb foi que entraram na terra prometida. Irmãos, não achem que a bem-aventurança financeira, material, que o sucesso no trabalho, na vida profissional, que a compra de um carro novo, a aquisição de um carro novo, que a conta no azul, que a aquisição de uma casa nova, de uma casa maior, que essas coisas materiais são sinal de que Deus está se agradando de nós. Não há correlação, isso não há ligação direta, não há conexão com isso. E infelizmente é o que mais tem se ouvido nas igrejas, na TV, na rádio, que o ser bem-sucedido é o sinal da bênção de Deus. Porém, quer mais prova do que as tribos de Israel do período de 40 anos? 40 anos! Deus cuidou dela. Deus cuidou do seu povo durante 40 anos. Deus andou com eles por meio do tabernáculo. Mas Deus não se agradou deles. Você pode estar fazendo, enfim, aqui no meio reformado, né? Fazendo seminário. Estou fazendo seminário, é um seminário, nossa, seminário reformado, não sei da onde. Você pode estar fazendo o melhor seminário. Você pode ler livros e mais livros. Você pode ler livros e mais livros. Ler Editora Fiel, Cultura Cristã, Editora Vida Nova, Monergismo. Você pode se abarrotar de comprar, de adquirir livros, de ler e reler. Você pode vir aqui todos os dias, pelo domingo de manhã, em todas as reuniões da igreja, se é que você consegue isso, até mesmo nos grupos de estudo. Você pode ir em todas. Mas isso não é sinal de que Deus está te abençoando.
Na Bíblia, sucesso, é até interessante falar sobre isso, sobre essa palavra, mas na Bíblia, sucesso não é atrelado a fama ou coisa do tipo, mas a fidelidade. Fidelidade. Eu estou relendo o Novo Testamento, e é interessante, eu não lembro agora se é em Mateus ou é em Lucas, em algumas traduções, por exemplo, na ARA, que é aqui a Almeida Revista Atualizada, que é comum no nosso meio, diversas vezes, isso me chamou a atenção, diversas vezes, sobre Cristo, sobre Jesus, é usada a palavra fama. Fama. E a sua fama se estendia por toda parte. E o povo todo vinha para ouvi-lo por causa de sua fama. Mas eu sei que, guardadas as devidas proporções, ali a forma que é utilizada ali, a palavra fama, preciso até ver se no original é assim, mas se a palavra fama realmente significa fama no sentido de hoje. Só que, ainda seguindo nesse meu exemplo, o próprio Cristo foi um homem de, vamos usar assim, fama. Mas ele não obteve sucesso aos olhos do mundo. Um nazareno de meia idade, que foi traído pelos próprios seguidores principais dele, do seu círculo interno, foi morto, assassinado. Que sucesso, que fama nisso? A Bíblia trabalha quando se trata de sucesso, já que eu estou falando dessa palavra, ela trata na Bíblia, ela trata a fidelidade como realmente sucesso aos olhos de Deus, do que realmente prosperidade. Ou melhor, ela traz prosperidade como fidelidade ao Senhor, como santidade a Deus, do que sucesso nos padrões do mundo de hoje. Prosseguindo, eu ia dizer algo aqui, mas acho que não há por que falar de igreja, de seitas neopentecostais, porque nós sabemos muito bem que não há nada de bom ali. Versículo 6 diz assim, continuando, do 6 em diante. Percebam que o apóstolo agora, ele traz uma lista negativa. Ele traz uma lista negativa dos pecados cometidos pelas tribos de Israel. Eu estou falando tribos, deixa eu só situar vocês aqui na linha do tempo. Nesse período de Israel, no período aí dos 40 anos, ainda não pode se considerar Israel como uma nação. Israel ainda são as 12 tribos de Israel, tudo bem? Então, nesse período aqui ainda da peregrinação no deserto, durante 40 anos, ainda são as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Os pecados cometidos pelas tribos de Israel no deserto, e que os coríntios deveriam tomar como exemplo do que não fazerem. Olhem só. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos, lembrem da questão do lista negativa, não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Aqui, Paulo está fazendo menção
da passagem em que Israel está aos pés do Monte Sinai. Moisés subiu ao monte e passou ali 40 dias, em que Deus entrega a ele as tábuas da lei, as 2 pedras onde estão escritos os 10 mandamentos, e o povo se desvia. Moisés deixou Arão encarregado de cuidar do povo, e Moisés começou a demorar, o povo impaciente, cobrou Arão, falando, esse homem aí já morreu, ele subiu lá e não vai voltar mais não, faça para a gente deuses. Ele diz, então retirem aí colares, brincos, tudo que vocês tiverem de ouro, e ali ele derrete o ouro e faz ali um bezerro de ouro, e eles começam a prestar um culto para aquele bezerro. Moisés, quando chega, ele vê aquela cena, quebra as tábuas e chama a tribo de Levi para literalmente passar a espada em todos aqueles idólatras. Continuando, e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Eu procurei, que passagem é essa? Está em Números 25, e diz que eles estavam passando ali perto de Moabe, e as moabitas e as midianitas chamaram o povo, os homens, para ter relações com elas e para cometer idolatria. E houve ali uma grande peste no meio do povo. Moisés e Arão, com os que se manteram fiéis, se prostraram em frente ao tabernáculo, a tenda do encontro. Finéias, um dos filhos de Eleazar, um sacerdote, ele vê que um israelita entrou na sua barraca com uma midianita. Ele pegou uma midianita e levou para sua barraca. Ele literalmente pegou uma lança, entrou na barraca e fincou a lança nos dois, atravessando os dois, o homem e a mulher. Eles se deixaram levar pela imoralidade. E a imoralidade, no período veterotestamentário, era muito atrelada à idolatria. Quando ele diz aqui, no primeiro ponto, não cobicemos, é muito comum. As próprias tribos de Israel passaram por isso. Quando Deus enviou o maná, eles pegavam o suficiente, uma porção suficiente para o dia, para aquele dia, porque no outro dia ia vir de novo. Haveria novamente maná. Então, todos os dias de manhã, eles saíam, pegavam somente a sua porção, não pegavam mais, e comiam, passavam um dia com aquilo, no outro dia cairia de novo maná, e eles novamente recolheriam. Mas e o sábado? Acontecia o seguinte, na sexta, caía a porção dobrada, caiu o dobro de maná. Então, eles deveriam pegar ali a porção dobrada, para que no sábado eles não saíssem da sua tenda. E no domingo voltaria a cair novamente. Só que alguns foram mais gulosos e eles pegaram a mais do que deviam. Foram gananciosos, eles cobiçaram mais do que deviam. O que aconteceu foi que, passado o dia, num dia tem, no outro dia vai ter de novo. No outro dia já estava embolorado, já estava
fedendo. Deus havia se irritado com a nação de Israel. Em outras passagens há também, quando caem as cordonizes, o texto diz que cairia tantas aves, enfim, tanto frango, que eles iriam arrotar frango, ia sair frango pelo nariz, pelas orelhas deles. Ia chegar até a altura do joelho. Eles pegaram, comeram, mas mesmo assim, Deus se irou contra o povo de Israel e mandou uma peste. Morreram muitos israelitas ali. Porque eles foram gananciosos. Eles quiseram mais do que devia. Eles... há também outros trechos, como por exemplo, isso já é quando eles já atravessaram Canaã, como por exemplo, quando eles derrotam ali as muralhas de Jericó, e agora vão para outra cidade, eles ficam arrogantes e digam, não manda todo mundo não, manda só um pouquinho de gente para as cidades lá, porque a cidade lá é pequena, um pouquinho só. Vai lá, um número até razoavelmente grande, eles vão e perdem. Quando Josué vê que Israel foi derrotada, ele vai diante da tenda, rasga as vestes ali e diz, Senhor, por quê? Ele diz, por que você está prostrado aí? Passa no meio do povo aí, porque alguém pegou o que não devia. Eles vão ali tirando sortes, enfim, chega ali em Acã, e Deus havia mandado que eles não pegassem nada de Jericó. Ele diz, Acã, Josué para Acã, pode falar, rapaz, o que aconteceu? Não, você que quer, eu peguei uma capa ali, peguei uns ídolos ali, porque eu queria. O que você fez com isso? Eu escondi. Acã é morto a pedradas. Ele e sua família. Percebam que não é que Paulo está dizendo que os coríntios, eles estavam praticando isso. Não é que eles estavam cobiçando, ou que eles eram idólatras, enfim, que eles praticavam imoralidade. Não há relatos de que era por conta disso que ele estava falando isso, mas ele está advertindo ali o povo. Versículo 9 em diante diz assim, versículo 9 e 10, não ponham o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Percebam que ele usa o texto para citar várias passagens ali do período de Israel. Essa passagem das serpentes aqui foi em um período que eles haviam cometido ali idolatria, haviam se contaminado, e Deus enviou várias serpentes para o povo, e as serpentes matavam literalmente eles, picando. Israel ali Moisés pede misericórdia, Deus manda ele construir ali uma serpente de bronze, colocar ela no alto, e quando alguém era picado, eles tinham que olhar para a serpente para que eles não morressem, porque eles estavam colocando o Senhor à prova. Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, Moisés relembra o povo de que eles haviam botado o Senhor à prova, tentado a Deus, duvidando da sua capacidade. Jesus, inclusive, chega a citar esse texto quando Satanás está colocando ele à prova ali. E o versículo 10 diz, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Veja, temos aqui cinco pontos que Paulo cita, nessa breve lista dele do que eles não devem praticar, porque os israelitas praticaram no deserto. Não cobicemos,
Não sejamos idólatras. Não pratiquemos imoralidade. Não ponhamos o Senhor à prova. Não murmuremos. Como eu bem disse, não há relatos de que os coríntios estavam cometendo tais atos. Eu não posso afirmar nem que sim e nem que não, nem que eles não cometiam, nem que eles cometiam. Mas, entretanto, como o Paulo deixa bem claro no versículo 11, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. Vamos aqui pressupor de que os coríntios não faziam nada do que ele havia citado. Eles não cobiçavam, eles não cometiam idolatria, eles não eram imorais, eles não colocavam o Senhor à prova, não murmuravam. Entretanto, Paulo diz o porquê que ele está citando isso. É como uma advertência. Para nós, talvez você não cobice, talvez você não pratique imoralidade, talvez você não ponha o Senhor à prova, talvez você não murmure. Mas vejam, isto é uma advertência para nós. Isso é uma advertência. Cobiçar não é somente cobiçar a mulher do seu próximo. Pode ser colocado aqui glutonaria, por que não? Comer mais do que devia. Ou vocês acham que isso não é pecado? Desejar, invejar, tem que deixar isso bem claro, invejar alguém, ter inveja de alguém, ter ciúmes de alguém, porque a pessoa tem algo e você não tem. Eu não quero ficar me delongando, mas quando você está cobiçando algo de maneira pecaminosa, sem perceber, inconscientemente, com as suas atitudes, com os seus sentimentos, você está dizendo que Deus não sabe o que faz. Deus não sabe o que faz. Porque eu deveria ter isso, não ele. Eu deveria fazer isso, isso deveria ser meu. Deus não está sabendo o que está fazendo, ele deu para ele, não deu para mim. Idolatria, não sejamos idólatras. Tudo bem, pode ser que você não tenha uma imagem de algum deus pagão, ou enfim, de alguma santa, mas estamos no Brasil e é muito comum eu ver isso. A pessoa, ela ouve uma pregação do Augusto Nicodemos de manhã, à tarde ela lê um livro da Zíbia Gasparetto, e à noite ela está assistindo na TV um culto da Mundial. Isso é muito recorrente no Brasil, no povo brasileiro. Por conta dessa miscigenação, enfim, há essa mistura entre o povo, nosso povo. Acham que talvez seja exagero? Qual foi o teu horóscopo hoje? Qual foi o teu signo? O que o teu signo diz? O teu horóscopo de hoje? Sim, pessoas que, mesmo se dizendo reformadas, enfim, mesmo sendo cristãs, ainda vê lá, deixa eu ver aqui no jornal, aqui na pontinha, nem sei se leio mais jornal hoje em dia, mas deixa eu ver aqui na pontinha, aqui, como é que está o meu horóscopo do dia. Deixa eu ver o que está dizendo se eu vou me dar bem ou não. Idolatria é tudo aquilo que
que rouba a glória de Deus. É tudo aquilo que está no lugar de Deus. Idolatria é o seu time. É o seu time. Porque se você parar para ver as notícias lá fora, mesmo as pessoas não dizendo que não são religiosas, eles morrem e matam pelo seu time. Tem pessoas que, se tem um jogo do Verdão na hora da igreja, a igreja me desculpe, eu vou na outra semana. Mas do meu Verdão não perco, não. Eu estou falando Verdão porque já perceberam, né? Eu poderia citar muitas coisas aqui. Facebook, Instagram. Você não acha que as redes sociais não são uma espécie de idolatria? Dependendo o quanto tempo você passa nelas, sim. O quanto tempo você passa nas redes sociais, e o WhatsApp também, YouTube também, são uma espécie de idolatria, sim. Imoralidade. Irmãos, tomem cuidado. Irmãs, tomem cuidado. Para que a graça comum, ou o uso da graça comum, o abuso da graça comum, não nos faça cometer uma imoralidade sem perceber. E eu não estou falando aqui apenas de pornografia, de adultério, de fornicação. Eu estou falando também de um filme, de uma série, algo que você possa ver ali e sem perceber está ali cometendo uma imoralidade, porque tem alguma cena ou tem alguma pessoa, enfim, com pouca roupa ou coisas do tipo. Imoralidade não é só quando, e é bom deixar isso bem claro, não é só quando vemos pornografia na frente do celular, do computador, quando adulteramos, traímos nossa esposa, traímos nosso esposo, quando fornicamos, seja porque nós somos solteiros, namoramos ou noivamos, a gente vai casar mesmo, então não tem nenhum problema nisso. Isso é imoralidade, sim, mas também imoralidade é quando vemos algum filme e ali há alguma cena que possa nos provocar o libido. Possa ali haver alguma cena, não, mas eu sou espiritual. O povo de Corinto também achava. Tome cuidado, irmãos. Tomem cuidado. Eu não quero ser legalista dizendo o que você pode ver, o que você não pode ver. Não é isso, não é o intuito. Mas tome cuidado para que, sem perceber, você está cometendo um pecado contra Deus. Não ponham o Senhor à prova, não murmurem. Botar o Senhor à prova é duvidar de Deus. Mas será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus faz isso aí mesmo? Enfim, eu não quero voltar no mesmo assunto, mas eu já vi isso, pessoas dessas igrejas, seitas neopentecostais, dizendo, olha, eu rasgo a minha Bíblia se Deus não fizer. Põe Deus na parede, exige de Deus, porque você tem legalidade, desculpa. Irmãos, louvem ao Senhor, agradeçam a Deus, porque Ele deu o que nós pedimos, mas louvem ao Senhor porque Ele também não deu o que nós pedimos. Porque se Ele não deu, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas eu queria tal coisa, tal promoção, e não veio. Eu fui até mandando embora daquele lugar, é porque Deus não quis. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Talvez não.
Ele irá te colocar em algum outro lugar bem melhor. Ou se for pior, também louvado seja Deus por isso. Por que nós achamos que estar com Deus é sinal de que nós vamos progredir e melhorar cada dia mais? Humanamente falando. Seja grato a Deus em todo tempo e por todas as coisas. Tenha gratidão ao Senhor. Não ponha Deus à prova. Não murmure contra Deus. Ah, Senhor, mas eu já vi... não sei se você acompanhou, né? Quem vê. Não sei se você ficou sabendo, mas eu tive um AVC no final do ano. Muitas pessoas vinham e perguntavam assim, mas por que aconteceu isso? Por que Deus deixou acontecer? Não sei. Mas por que você... Mas eu vejo você sempre na igreja, eu vejo você assim, mas olha só a sua família, olha como vocês são certinhos, bonitinhos. Por que Deus deixa acontecer isso? Porque Ele quis. Porque Ele quis. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para nós. E se o melhor para nós, aos olhos de Deus, for passar pela dor, que seja. Peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia e te dê forças para que você passe por isso. Mas passe e agradeça a Deus, seja grato ao Senhor. Não murmure, não provoque a ira de Deus, não ponha Deus à prova. Senhor, mas eu sou fiel, mas eu dizimo, mas eu já vi isso. Olha, olha, depois que eu comecei a dizimar, nossa, eu vi a mão de Deus agindo. Nunca pare de dizimar, porque Deus vai sempre te abençoar. Isso não é barganha. Deus não é um caixeiro viajante que vai barganhando as coisas por aí. Não cobicem. Não ponham Deus à prova. Não sejam idólatras. Não murmurem. Não pratiquem imoralidade. Só um parênteses aqui. Ele diz aqui bem no final do versículo 11. O fim dos tempos tem chegado. Algumas traduções dizem que a plenitude. Aqui ele está fazendo menção à chegada de Cristo, o advento de Cristo, a encarnação de Cristo. Tudo bem? A sua morte, o seu período, que agora a plenitude dos tempos tem chegado até nós. Isso nos serve de advertência, ainda mais para nós. Para nós quem? Para nós que agora temos o Cristo encarnado e ressurreto. É isso que Paulo está dizendo aqui. Prosseguindo. Versículo 12. Por isso, e aqui, ao meu ver, o versículo 12 e o versículo 13 são o cerne, são o centro dessa passagem de Paulo. O versículo 12 e o versículo 13 diz assim: por isso, aquele que pensa em estar em pé, veja que não caia. Quando ele diz que aquele que pensa estar em pé, ele está literalmente dizendo, o apóstolo dizendo, você que se acha mais espiritual que os outros, tome cuidado, para que você não caia. Sabe aquela passagem, aquela parábola de Jesus, do fariseu e do publicano? Os dois chegam no templo para orar. O fariseu, ele chega mais próximo ali do altar, e ele fica de pé, ele levanta as mãos para o céu, olha para cima e diz, Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano aqui. Eu dou dízimo de tudo, eu sou assim. E o publicano, ele não queria nem ficar perto, ele ficava lá longe. Ele nem olhava para cima, ele ficava com a cabeça baixa, ele só batia no peito e dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. E Cristo ainda faz a pergunta, você acha que quem saiu dali justificado? Havia ali, na igreja de Corinto, irmãos que se julgavam maduros, se julgavam fortes, só que na realidade, eles não eram. Eles ainda eram meninos na fé. Irmãos, longe de mim julgar alguém, mas talvez você se ache um cristão maduro, talvez você se ache um cristão forte.
E talvez você realmente seja. Enfim. Mas Paulo deixa bem claro isso. Você que se acha que está de pé, tome cuidado. Porque você pode cair. A soberba, ela precede a ruína. Se você se olha e se compara horizontalmente, talvez você possa se achar melhor do que alguém. Eu não sou como esse irmão, eu não sou como aquela irmã. Mas quando você se compara verticalmente, quando você olha para Deus e para a sua santidade e para a sua perfeição, você só tem que cair de joelhos e dizer: tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Paul Washer, isso é um exemplo de Paul Washer, ele diz que tanto um verme, tanto uma verminose, um micróbio, tanto um verme, quanto o mais alto escalão dos anjos. Vamos colocar patentes aqui. O mais patenteado, o mais santo dos anjos, eles estão no mesmo patamar aos olhos de Deus, diante da sua santidade, diante da sua perfeição. Estão milhares e milhares de quilômetros distantes de Deus, de quão perfeito e santo Ele é, de quão santo, santo, santo é Deus. Não olhe, quando você vai se comparar com alguém, não olhe para o seu lado, porque você vai achar alguém pecador, como você. Olhe para cima, olhe para os céus, e veja o quão miserável nós somos e dependentes somos de Deus. Aquele que realmente está em pé, ele não tem orgulho disso. Ele tem a consciência de que ele só está de pé porque Deus o pôs assim. Deus é o que o sustenta. Eu estou de pé não por mim mesmo. Eu estou de pé porque Deus me sustenta. É Deus que me coloca de pé. E é Deus que me mantém. Mas mesmo assim, mesmo que você pense assim, Paulo deixa bem claro, se você realmente pensa certo, olha, eu estou de pé porque Deus quer, porque Deus me pôs, porque Deus me mantém, mesmo assim você tem que cuidar, você tem que vigiar para que você não caia. Porque talvez isso seja a sua ruína. Mas difícil é se manter no topo do monte do que subir ao monte. Subir ao monte até consiga, mas se manter é mais difícil do que subir até lá. E, para continuar aqui, nosso exemplo é o varão perfeito, é Cristo. A nossa estatura, aonde nós devemos chegar, nós devemos crescer, é a estatura de Cristo. A nossa medida, olhem só como é a nossa medida. O mundo aí fora, ele se mede pelos seus próprios valores, então são baixos. Os valores deles são baixos, porque eles se medem a si mesmos. A medida da igreja, do que a Bíblia apresenta para nós, ela é altíssima. A nossa medida é a medida de Cristo, pois Ele é o varão perfeito. Nós temos que crescer a essa estatura. E eu não sei vocês, mas eu estou longe de lá. Estou longe de chegar lá. Ainda tem que crescer muito. Mas é nessa estatura que Deus nos chama, nos convoca para que nós cheguemos e que nós crescemos. Versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Vou fazer um meia-culpa minha. Um meia-culpa aqui, pois eu usei muitas vezes, eu tenho 32 anos, eu prego desde os 18, e muitas vezes eu usei esse versículo aqui fora de contexto, muitas vezes.
para inflamar a multidão, enfim, a igreja. Mas o que Paulo está fazendo, lembrem que ele começa no versículo 1, ele vai citando durante o decorrer dos versículos, até chegar no 13, várias situações, várias passagens do povo de Israel no deserto, e eu quero me manter a isso. Quando ele diz aqui que não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, o que eu enxergo aqui é que Paulo está fazendo aqui menção ao que ele acabara de citar no começo do capítulo. Falei, olha, vocês não foram tentados ao ponto que as tribos de Israel foram tentadas no deserto. Vocês não foram tentados até chegar àquele ponto. Vocês não passaram por isso. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio ninguém passou parecido com aquilo. Uma tentação como aquela, como o povo de Israel. Mas a graça e a misericórdia divina é de tal maneira que cuida dos seus filhos, até mesmo durante a provação e a tentação. O Pai jamais nos abandona, jamais nos desampara. Nós vemos aqui o amor do Senhor, o cuidado de Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele não vai permitir que vocês cheguem ao ponto de ser tentados, ser provados, de uma maneira que nós não podemos aguentar aquilo. A sua medida talvez seja diferente da minha. A sua aprovação talvez seja diferente da minha. Muito provavelmente é diferente da minha. Você é tentado e provado de uma outra maneira do que eu. E você é tentado e provado de uma outra medida do que a minha. Talvez você é tentado mais do que eu. A sua aprovação é maior do que a minha. Só que veja que Deus é fiel. Você está sendo tentado, você está sendo provado. Saiba que Deus não te desampara. Ele caminha contigo em meio à provação, em meio à tentação. Ele é fiel à sua palavra. E Ele não nos deixa tentar além do que nós podemos suportar. Então, se você está, deixa eu usar um exemplo aqui, se você está dizendo ai, então aguenta aí um pouquinho mais, porque você vai dizer mais um pouquinho de ai. Porque você ainda não é tentado de uma maneira que você não pode aguentar. Deus sabe Deus sabe da sua estrutura. Deus sabe da nossa estrutura. Deus sabe até onde eu e você podemos aguentar. Então o seu e o seu ai talvez continuem por mais um tempo. Mas não é insuportável aos olhos de Deus. E Ele, pelo contrário, juntamente com essa tentação, com essa provação, Ele vai prover um escape, um livramento. Eu sei que palavras assim parecem até meio neopentecostais, mas é bíblico. Junto com a provação, a tentação, Deus, Ele provê o livramento para nós. Mas eu não aguento mais, eu estou sendo tentado demais. Então, talvez o único jeito nosso, o único jeito seu, seja o de José. Foge, sai dali. Sai daquele lugar. Estou sendo tentado de uma maneira, então vai. Se tiver necessidade de que você perca alguma coisa, que você deixe alguma coisa, como José deixou ali a capa dele, deixa, mas foge. Sai daquele lugar. Deus sempre provê. Deus sempre mostra para nós o caminho, o livramento. Mas, quero botar aqui um mas. Será que nós queremos ser livrados pelo Senhor na hora da tentação? Deus sempre provê. A questão é se eu quero ou não.
Deus ele sempre provê o livramento para que nós possamos suportá-lo. Final de um versículo 14, versículo 15, diz assim: portanto, meus amados, percebam que ele trata, como ele trata o povo de Corinto ainda. Meus amados, ele fala com carinho, ele repreende, mas ele repreende com amor. Você sente as palavras de Paulo, a preocupação de Paulo nas suas palavras. Você sente o carinho, o apreço que ele tem por eles, o cuidado que ele tem por eles. Isso é maravilhoso, mostra o carinho, o cuidado de Deus para conosco, o zelo de Deus para conosco. Mesmo no meio da repreensão, nós conseguimos enxergar o amor de Deus, o seu zelo, o seu cuidado. Fujam da idolatria. Falo como pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Fujam da idolatria. E ele deixa claro que eu estou falando para pessoas sábias. Julguem vocês o que eu estou querendo dizer. Fazendo aqui um paralelo entre o versículo que inicia essa passagem e os primeiros versículos, ele começa citando ali rituais. Ele cita batismo, ele cita a ceia do Senhor, ele faz menção à ceia do Senhor. Nós podemos ser idólatras, mesmo praticando os sacramentos. Mesmo quando praticamos os sacramentos, nós podemos cometer idolatria. Mesmo sendo batizado da maneira correta, mesmo ceiando, nós podemos sim ser idólatras. Porque estamos colocando a nossa fé, depositando a nossa confiança no objeto e não no motivo daquilo. Tem gente que você só vê no domingo da ceia. Você só vê o irmão no domingo da ceia. Depois ele vem na ceia e fala: ô irmão, que saudade, tempo que você não vinha. A última vez que eu te vi foi quando mesmo? Foi na ceia passada, né? Acaba o culto, vou ver ele só ceia que vem. Só na ceia que vem. Tem pessoas que se agarram ao batismo como se ele fosse algo como se ele fizesse lavagem de pecados, como se ele fosse mudar, transformar a vida da pessoa, como se aquilo, o ato em si, de entrar na água, do ministro afundar a pessoa e emergir, aquilo fosse algo que tivesse transformação na vida dela, o ato em si. Só que participar do batismo, da ceia, ou de outros ritos religiosos, sem consciência do real sentido, da real necessidade daquilo, é idolatria. Participar dos ritos religiosos, sem crescer no verdadeiro relacionamento com Cristo, é uma distorção dos propósitos de tais ritos, de tais sacramentos. O objetivo desses rituais, desses sacramentos e de outros afim que há na igreja, o objetivo deles é focar, é buscar o nosso crescimento em relação a Cristo, aumentar a nossa intimidade com o Senhor, aumentar a intimidade com a igreja. Como podemos ser lembrados de um relacionamento que ainda não temos, que ainda não experimentamos? A comunhão com Cristo e com a sua igreja é parte integrante dos sacramentos. Não adianta nada você se batizar, você tomar a ceia
vez após vez, se você nunca perder uma ceia, você vir todos os cultos, se não há comunhão com a igreja, se quando acaba o culto, você só dá a paz do Senhor de mão e vai embora. Se você não para e conversa com alguém, se preocupa com alguém, não sempre com os mesmos, mas conversa com alguém, se preocupa com ela, tem relacionamento íntimo, conversa com ela, se deixa ser apenas um ouvinte da pessoa. Tem pessoas que você vai conversar com a pessoa e só que ela precisa de um ombro e de um ouvido, mais nada. Mais nada. Ela só precisa desabafar. Ter irmãos e irmãs no nosso meio, que talvez você nem sabe o nome, e já estamos juntos há 6 anos, há 5 anos. Esses sacramentos, eles visam a nossa relação como igreja, a nossa comunhão com Cristo e com a igreja. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que manifeste a sua graça em nosso meio, que nós possamos crescer em comunhão como igreja e em comunhão com o Senhor, na santidade e no zelo pela sua palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor é fiel, o Senhor é soberano, o Senhor cuida de cada um de nós, o Senhor cuida dos seus filhos. Pai, se temos, por algum motivo, cobiçado, murmurado, se temos posto o Senhor à prova, se temos cometido idolatria, Senhor, purifica-nos, lava-nos com o sangue de Teu Cordeiro, perdoa os nossos pecados, pega em nossas mãos e nos ensine a como caminhar para a Tua glória, nos ensine a caminhar e como caminhar, juntos, como igreja, para o Teu louvor, no nome de Jesus. Amém.